É com o Emanuel Perim que eu vou bater papo agora, né? Então deixa eu aqui conversar com ele. Põe aqui o Emanuel, porque é o seguinte. Eu falei pra você que tem novidade nessa história do crime da Praça da Espanha. Daquele do jornalista, o Andrei Franceschini. Lembra dele? Aquele rapaz que foi morto na Praça da Espanha, começou uma fuga ali perto da Vicente Machado, 16 tiros disparados. Emanuel Perim, e essa novidade, ela pode dar uma reviravolta no caso, igualzinho o caso aí do Léo. O que está acontecendo? Muito parecido mesmo com o caso do Leandro, viu, Rivaroli? O que acontece? A gente tem imagens porque os policiais falam que houve um confronto, uma investida do Andrei, que estava no carro, contra a equipe policial. Falam também que o Andrei tinha uma arma, e aí você vê algumas imagens do dia. Eu quero, junto com você que está em casa, ver essas imagens. Do meu lado está o Paulo Cristo, que é o advogado do Andrei. Essa imagem é da onde exatamente, doutor? Boa tarde, Manuel. Boa tarde, Rivaroli. Essa imagem é do Pata Negra, justamente no dia que ocorreu o evento. É ali na Praça da Espanha. Na Praça da Espanha. Aí tem uma imagem do estacionamento que fica localizado nas proximidades da Rua Dom Pedro II, onde o carro do André é perseguido por duas viaturas policiais. Ali está passando o giroflex, ela passou ali no canto da imagem. Isso. Momento onde eles tinham se encontrado na Vicente Machado. Mas sabe por quê, Rivaroli, que isso pode dar uma reviravolta muito grande? Justamente por causa da divulgação de resultados de um laudo esse que é fundamental, como a gente está vendo aqui embaixo de mim. Arma não tem impressões digitais. Olha, frente à inexistência de evidências papiloscópicas, afirma-se que a perícia papiloscópica resultou negativa, impossibilitando o confronto com o indicado Andrei. O que quer dizer isso? Que o Andrei não pegou na arma, e não só na arma, não pegou também no carregador, não pegou em nada dessa arma que foi apontada pelos policiais como estando com ele. Com certeza. Então, nós, advogados, nós requisitamos à delegada que fosse feito o exame, principalmente no carregador e nos projéteis. Por quê? Porque não daria tempo do Andrei, se essa arma fosse dele, estaria ali todas as impressões digitais dele. Mas se não fosse, nós conseguiríamos identificar outras digitais e não a do Andrei. Porque ele fica num lugar reservado. Então você acopla o carregador. A mão dele tinha que estar ali. Tinha que estar ali. Não tinha como. E também na hora que fosse municiar o carregador, porque todos os projetos você tem que colocar o teu indicador. Então, e ele não tinha marca nenhuma. Cerca de 00:55, aliás, 1h05 da manhã. Então ele estava ali sentado, certamente mexendo no celular, e isso é um requerimento que nós já fizemos à delegada, que libere o aparelho para nós sabermos quais foram as conversas dos últimos 20 minutos antes da... Para ver com quem ele estava falando. E se de fato era o celular em vez da arma como apontado pelos policiais. Olha, eles estão num período de quarentena, você que está em casa. Agora, a grande questão, Riva, quem está em casa, é a seguinte: por que eles não chamaram a Polícia Civil depois disso? Eles não acionaram a Polícia Civil. A Polícia Civil não estava nem sabendo dessa ocorrência que terminou em morte na Praça da Espanha. A Polícia Civil foi saber quando a mãe foi falar no dia seguinte, foi um domingo às 5 horas da tarde. Quer dizer, então é uma série de coisas que, juntando, a gente percebe que foi uma ação cheia de fragilidade, sabe, Riva? Não foi aquela ação que ordenada, que respondeu e cumpriu, digamos assim, as exigências da corporação para uma situação como essa. Perim, a pergunta que eu quero te fazer é: não tem a digital do Andrei, tem alguma outra digital nessa arma? O Andrei foi encontrado com alguma luva, alguma coisa? O corpo dele estava com luva, que podia ter escondido essa digital? Essa é a pergunta. Doutor, o Rivaroli no estúdio pergunta, tá, não tem digital do Andrei, mas tem digital de alguma outra pessoa? Isso daí é o inquérito policial que vai ter que responder. Nós já fizemos. A sua pergunta foi se tinha do Andrei. Do Andrei. Mas foi encontrada alguma luva, alguma coisa com ele? Não, porque tem uma imagem que está no laudo que o policial está manuseando a arma sem a devida cautela. Poderia estar com uma luva, mas não. Estão lá as impressões digitais dele naquela arma. E isso é um requerimento nosso para a autoridade policial para que traga todas as digitais encontradas naquela arma. Entendi. Daí nós vamos saber quem foram as pessoas que manusearam ela. Então é uma coisa de cada vez. Primeiro o laudo dizendo que não tem a do Andrei. Não tem a do Andrei. E daí a próxima será quem o manuseou a arma. Então veja bem, Riva,
os policiais, se é que essa arma foi colocada lá, não colocaram sequer na mão do Andrei, porque o Andrei não pegou na arma. E agora? Como que fica esse discurso dos policiais? Muda tudo, né? Muda tudo, é um laudo oficial, os policiais tiveram seus 5 dias, pediram mais 30 dias de afastamento por parte da corporação. Esse aqui é o advogado que defende a família do Andrei. Tá aí toda a imagem que você vê em primeira mão, tela da REC TV Record, mostrando para você dentro do balanço geral. Certo é o seguinte, quando há um crime, quando há uma troca de tiros, e aí a gente já está vendo no final da Praça da Espanha, imediatamente tem que se acionar perícia policial militar. Se não representar risco a ele, não pode mexer na cena do crime, principalmente quando tem alguém morto. Se afasta, isola a cena do crime para a perícia chegar e fazer tudo. Não pode ter essa mexida. Emanuel, ainda tem mais pergunta? Pode vir, Emanuel. Pois é, você sabe, Rivaroli, que eu tô aqui me perguntando o seguinte. Será que uma abordagem anterior, onde o Andrei já tinha fugido, teria mexido com o ego desses policiais? Porque eles teriam perseguido, não conseguiram, aí encontram o Andrei de novo. O que eu te pergunto, doutor, é o seguinte, de acordo com testemunhas, foi a primeira vez que esses policiais viram o Andrei ou os policiais já conheciam o Andrei de uma outra abordagem? A placa era conhecida pelos policiais. Então os policiais tinham a placa. Tinham a placa de um evento ocorrido no dia 30. Que poderia ser o Andrei? Poderia. Mas era o mesmo carro. Era o mesmo carro. O carro era aquele que havia fugido numa situação no dia 30. Quando eles localizam o veículo com as características que já estavam imaginando que fosse, carro de Santo Antônio da Platina, um Corsa branco. É difícil ter em Curitiba, né? Sim, muito difícil. Você vai encontrar carros com placas de outra localidade. Então, quando eles avistaram aquele veículo, eles deram a marcha ré, confirmaram a placa e foram fazer a abordagem. Poderia ser eu, poderia ser você, poderia ser qualquer pessoa que estivesse com aquele carro naquele momento, ia ser abordado. E aí eles abordam pedindo documento ou eles abordam atirando? Nem deu tempo, porque quando o policial desce, e como eu disse para você, dá 3 passos mais ou menos, o Andrei já liga o carro e sai. Quando o Andrei sai com o carro, eles já saem disparando. Entendi. São 5 disparos de arma de fogo voltados para o carro, não é voltado para o pneu. Para tentar... Pro carro mesmo. Pro carro não mesmo. E outra coisa também, Riva, pra gente ir finalizando, já finalizar, é o seguinte, por que ele fugiu? O Andrei fugiu porque tinha uma dívida gigantesca de multa. Então tem tudo isso, a gente vai continuar nesse caso, voltamos aos estúdios e a gente agradece muito a participação do Dr. Paulo com a gente. Resumo da história. Oficialmente, a digital do Andrei não foi encontrada na arma que os policiais dizem que o Andrei teria atirado contra eles. Simples assim. A partir de agora, essa